Oi, gente, tudo bem? Boa noite. Bem-vindos a mais um episódio do Fashion Cast. Bom, hoje a gente tá com uma convidada super especial. Ela, gente, rodou o mundo já, maravilhosa. Ela foi pra mais de 10 países, tá bom pra vocês? Isso é bastante, tá? Pela idade que ela tem, ela só tem 24 anos. Ela é modelo internacional, tá, queridos? Não é pouca coisa. E agora ela acabou de voltar de um cruzeiro, não foi? De um cruzeiro, exato. Então conheçam a Isabela Soledade. Oi, gente. Tô um pouco tímida ainda, mas prometo que Seja, vou melhorar. seja bem-vinda, fica à Obrigada. vontade. Se você ficar desconfortável com alguma pergunta, não Tá precisa bom. responder, mas acho que vai ser super tranquilo, super Tenho leve. certeza absoluta. A gente se conhece há muitos anos, né, Isa? Assim, a gente nunca foi próxima, mas a gente estudou na mesma escola. Exato. Então, a gente sabia da existência uma da outra e depois de quase, 10 anos, a gente se reencontra aí pela internet. Verdade. Ops. E, bom, eu quero saber o que aconteceu aí na sua vida, na sua carreira. Você se formou no colégio e depois disso a sua vida mudou completamente, né? Mudou. Aí eu saí do Ateneu, a gente estudou no Ateneu juntas. Aí eu fui fazer faculdade, né? Fiz faculdade, tava conversando com você sobre isso, inclusive, antes. Aham. Sobre tecnologia em produção do vestuário. Eu sempre fui ligada à moda, sempre gostei. Mas antes disso, eu já tinha sido modelo e parei na época que a gente estudou junto. Porque minha mãe queria que eu ficasse um pouco mais focada nos estudos, enfim. E ela achava que Aham. aquilo era um desejo dela, não era meu desejo. Porque ela ainda, gente, 12, 13 Criança, anos é uma né? criança. É muito difícil você decidir isso por você, né? Aham. Aí eu comecei a faculdade, depois de me formar, enfim. E na própria faculdade eu tinha colegas que começaram a me chamar pra ser modelo deles e na formatura. E aí eu voltei a ser modelo deles, mas Aham. as agências começaram a prestar mais atenção em mim de novo. E aí acabei voltando, assim, muito naturalmente. E aí, durante o processo da faculdade, eu precisei trancar a faculdade justamente por conta do trabalho. E aí, 3 meses depois que eu tranquei, já tava na China e a minha vida, carreira profissional internacional começou a funcionar e Maravilhosa. Gente do céu. Você chegou aí em alguma agência e falou assim: olha, quero trabalhar como modelo, ou eles que vieram atrás de você, algum produtor? sempre eles que vieram. Nossa, gente, a cara da Não, riqueza. eu cheguei aí quando eu tinha uns 12, 13 anos, quando eu tava tentando ainda decidir que agência eu ia ficar. Cheguei nas maiores agências que a gente tem em São Paulo e passei por testes e tudo mais. Porque eu já tinha uma, mas eu queria ter certeza se eu tava realmente no momento certo, se eu tava no lugar certo, enfim. E aí, depois disso Aí depois nunca mais. E aí, depois que eu comecei a ser modelo novamente, eu já tinha um agente, né? Então, eu só passei de um agente para outro, Ah, entendi. mas nunca foi, assim, precisar começar tudo de novo, sabe? Os únicos lugares que eu precisei fazer isso foi Milão. Milão eu tive que pegar uma temporada pra ir e passar por todas as agências, tipo, em uma semana, passar por todas as agências, conhecer, enfim, que eles gostam de conhecer pessoalmente antes de fechar contrato. Mas foi Milão só que aconteceu isso. Entendi. E em cada país que você ficou foi por conta de Fashion Week, ou você tinha fechado algum trampo e acabou ficando mais tempo pra ver se fechava outros? Como que foi? Quando eu saí daqui do Brasil a primeira vez, que foi pra China, aí eu já fechei contrato de 3 meses. E antes de eu chegar lá, eu já tava com o trabalho pronto. Como eles sabiam que eu ia chegar, né? Eu já tinha uma data certa, voo tudo certinho. É o que normalmente as agências fazem. Você já chega já com trabalho. Então, cheguei lá, trabalhava um dia, dois, três, e fazia mais testes. E aí gostei tanto que fiquei mais 2 meses depois. E aí eu fiz isso na China, na Tailândia, na Índia, na Turquia, no México. Muitos países, muito E, viajada. é, e pra Alemanha foi diferente. Pra Alemanha eu fiz a entrevista aqui, que eles vieram pra cá me conhecer. Fiz a entrevista aqui no Brasil e aí eles me quiseram pro Fashion Week, o Berlin Fashion Week. E aí eu fechei o Berlin Fashion Week, só que aí eles ela tá aqui, a passagem é cara, por que não, tipo, de ficar mais tempo? Uhum. E aí acabei ficando.
Mas esse foi o único lugar que eu cheguei, tipo, pra um trabalho específico e acabei ficando pra mais tempo. Entendi. Tirando isso, só aconteceu Marrocos e Barcelona, que eu fui fazer uma campanha, tipo, pra Yamaha. Fui fazer uma propaganda nova. Fui só pra fazer o trabalho e voltei. Em Marrocos também fiz uma campanha de joia e voltei. Aham. Mas só isso, assim. Normalmente a gente chega com contrato e já começa a trabalhar. Como que funciona assim? Por exemplo, você tá ali na agência fazendo os trabalhos e tal, e aí chega o seu produtor, o que você A falou? gente chama de booker. Booker, ok. E aí chega o Booker e fala assim: olha, tem um cliente X que é da, sei lá, da África do Sul, e ele quer modelos assim, assim, assim. Então eu vou fazer um casting com você, você e você. É assim que funciona? É exatamente isso que funciona. Aí eles Hum, mandam normalmente uma série de fotos que a gente chama de Polaroid. Que normalmente são fotos de biquíni preto, ou de camiseta regata preta e calça, e sem maquiagem pro cliente poder saber, tipo, como que é a pessoa sentar, por exemplo, numa foto profissional. E aí se fecha, já pensa, tipo, já que ela tá indo pra África do Sul, por que não já de pensar numa agência por lá que possa promover ela para outros clientes e já aproveitar a passagem, sabe? Isso acontece entendi. bastante. De você ir e já ter uma agência lá pra poder te guiar nos próximos jobs, você É, fala. normalmente sim. Que interessante, eu não sabia. É, uma agência sempre conversa com outra, por isso que o booker que você vai escolher, o agente que você vai escolher, a agência, enfim, para poder fazer o seu direcionamento de carreira, precisa ser alguém bem posicionado no mercado. Justamente para acontecer isso, assim, para onde o meu modelo for, eu tenho um contato naquele lugar para poder já arranjar outras coisas para fazer, sabe? Entendi. Para poder valer a pena. Ah, sim, né? Total. Você tá indo pra outro país ali Sim, pra ficar só uma semana também. mas às vezes acontece, dependendo de como for. Esse da Alemanha, de Marrocos que eu comentei, eu tava na Alemanha. Mentira, eu tava na Turquia, mas era a minha agência da Alemanha que me vendeu, que a gente chama de venda, né? Do contrato. A gente me vendeu para Marrocos, um cliente francês que estava fazendo uma campanha em Marrocos, e eu fui só para fazer. Saí, e aí, como eles tinham um bom relacionamento com a minha agência, conversaram com a minha agência da Turquia. Ela precisa sair durante uns 3 dias, porque ela precisa ir para Marrocos, faz uma campanha e depois ela volta. Mas quem fez todo o trâmite foi minha agência da Alemanha, que eu nem tava lá. Ah, interessante. Entendi. A gente tava conversando antes que aqui no Brasil é muito desvalorizado as pessoas que trabalham com moda, né? Tanto modelo Em quanto geral, sim. qualquer nicho, assim, que seja específico de moda é muito desvalorizada. O povo brasileiro vê como uma área fútil ainda, não é. Assim, é bem gourmetizado, Sim, né? Mas ainda tem bastante preconceito. E sim. aí, eu queria saber, tipo, aqui você deve ter sido diferente, com certeza, do que lá. Por exemplo, de você ter mais jobs fora do país do Sim, que aqui, que a gente tava até conversando. sim, total. É, realmente, assim, eu acho que o mercado fora, ele tá mais preparado e acostumado com uma coisa profissional, assim. O brasileiro, ele tem aquela coisa de fazer sempre do jeitinho, sabe? O jeitinho brasileiro. Ou faz um tempo a mais, ou faz um tempo extra, e a gente tem que aceitar certas coisas. Agora, fora, por exemplo, na Europa, não tem essa. Tipo, 8 horas da manhã começa o trabalho, 5 horas tem que terminar, 5 horas acabou. Você não faz uma peça a mais ou alguma coisa, enfim. Uhum. Além de ser valorizado, né? Os preços são diferentes. Aqui, ainda mais pela quantidade de modelo que tem, ainda mais agora nessa pandemia que todos os modelos voltaram para casa, então a oferta, quer dizer, aumenta, né? E aí o preço abaixa também. E a É. gente tem que trabalhar e muitas vezes a gente acaba a gente chama de prostituição da carreira, não, da profissão, porque a gente acaba diminuindo o preço do valor do trabalho. E a gente trabalha por menos. E aqui no Brasil tem muita gente que quer trabalhar sem pagar. Então, ofereço uma peça de Uma roupa, permuta, uma né? permuta. Ou então, quero fazer um e-commerce e pagar R$ 400 para você o dia de fazer 200 joias.
A orelha cai no final do dia. Uhum. R$ 400 hoje no Brasil, a gente não paga praticamente nada. Tipo, não paga uma conta, sabe? Sim. Então, é bem complicado. Existem vários boatos, né, na internet de que tem muitas marcas aqui no Brasil, nacionais, que te contratam com um valor X e chega na hora de te pagar, eles não pagam e daí fala, ai, não, foi a sua agência que pegou, tipo, 30%, metendo louco. Não, mas isso... Por isso que é bom você conhecer a agência que você tá trabalhando, né? Uhum. Então, hoje, por exemplo, eu tenho uma agência que eu confio muito. Inclusive, semana passada, acho que depois que eu voltei do navio, eles estavam querendo. Eu passei 2 clientes pra eles. E aí, o cliente queria fazer uma campanha de skincare para competir com Dior, com marcas bem elevadas, assim. Caraca. E eles queriam. A minha agência falou: tudo bem, a gente cobra então um valor assim amigável, já que, né, vocês estão começando, deixar uma campanha de 8 mil. Sendo que uma Natura paga tipo 15, 18, às vezes 20, dependendo do que for, né? Uhum. Com exclusividade. Já falou, mas sem exclusividade a gente tenta tipo uma coisa de 8 mil, alguma coisa assim. Aí a pessoa falou: não, não tá fora, eu não quero, não é isso que eu consigo pagar, nem nada do Gente, as tipo. pessoas querem tudo de graça, né? Tudo de graça. Aí a minha agência, tipo, tentou ainda baixar, tentou, tipo, olha, ela não é New Face, porque New Face a gente paga menos, né? Uhum. Porque tá começando, precisa de experiência, não tem tanta experiência. Não, ela já viajou não sei quantos países, e enfim. Ah, mas a gente não consegue pagar, mas a gente queria fazer com ela. Não tem como vocês fazerem um preço mais amigável e fica forçando, né? Uhum. E aí, toda vez que a gente fecha trabalho, a gente tem um contrato e a agência pega normalmente 20%. Gente, se for mais que isso, pelo amor de Deus, vocês estão no lugar errado. Né? Não É, dá. e aí a agência pede normalmente 20% pro cliente, que é a taxa do cliente para pagar pra agência, e 20% do que você tá pegando. Mas eu nunca tive problema, pelo menos com essa minha agência que chama Mix, ela nunca tive esse problema com eles. Inclusive, eles nem fecham o trabalho se eles acharem que a pessoa não tá pagando, o cliente não tá pagando o valor certo, correto? Entendi. Nossa. É, Nessas discussões que a gente vê aí no TikTok da vida, né? Teve uma vez que falaram, uma modelo falou assim: ai, nossa, eu fui fazer um trabalho pra uma marca X, que é bem grande, que é um e-commerce, e eles não pagaram nada. Tipo, a gente tinha que fazer de graça porque a gente é new face, que nem você falou. E, tipo, Hum. pra gente ter portfólio, eles estavam oferecendo essa oportunidade pra gente ter um portfólio com e-commerce com nome. E aí várias meninas da minha idade, assim, da minha faixa etária e tal, aceitaram e a gente. Só que eles prometeram que lá ia ter, tipo, um coquetel pra gente, alguma coisa pra gente comer e tal. E eles não deram nada, e no final do shooting ainda eles falaram que não era pra gente comer nada pra não ficar inchado a barriga. O quê? O quê? Eu tô Pesado, né? chocada, tô chocada. Meu, e tipo, E- isso acontece muito aqui, só que as pessoas não divulgam, sabe? Tem vergonha de falar sim, sim. que fez um bagulho Não desse. é, não é nem vergonha. Eu acho que nesse mundo de modelo a gente tem muito medo de ser exposta. Tanto é que, Hum, assim, hoje eu tô podendo falar algumas coisas, então tô falando de preço, de trabalho e tudo mais. Mas se fosse, sei lá, acho que uns 3 anos atrás, eu ia estar com medo de falar nome de agência, de falar nome de cliente. Porque a gente tem medo de ser exposta e de ser queimada. Uma vez que a gente é exato. queimada, a gente não volta pro mercado, Sim. sabe? Mas eu acho que a gente precisa ter mais esse diálogo para que as pessoas não continuem fazendo as coisas, esse tipo de coisa com a gente, que isso é um absurdo, né? Coitada É que assim, te vendem uma ilusão de que, tipo, você quer ser modelo? Ah, então vem trabalhar de graça pra mim, porque é uma puta oportunidade. Olha o nome da nossa empresa. Pô, na verdade, o cara que é o cliente, né? Né? A pessoa tá trabalhando. Ai, gente, que horror. E geralmente eu fiquei me questionando, acho que essas meninas que topam fazer isso não são de alguma agência séria. Ou elas são Eu acho que não. modelo tipo. Como que chama? Modelo freelancer? Existe isso? Tipo, Existe modelo freelancer. Acho que tem bastante menina que eu conheço que é modelo freelancer sem uma agência. sem uma agência, mas normalmente são clientes que já conhecem há muito tempo, trabalham há muito tempo. Enfim, mas esse tipo de coisa é,
Ela é new face, ela não tem como ser uma modelo freelancer, né? Ela não tem nenhum tipo de experiência. Mas e-commerce não dá experiência. Uhum. Não dá experiência, assim, de você aprender a posar, de ser mais rápido e tudo mais. Mas não dá portfólio, tipo, de foto. Uma foto de um e-commerce nunca vai vender você, por exemplo, pra um Fashion Week ou pra alguma coisa fora. Não, não vende. E-commerce não vende. Entendi. Tem, Ai, que pesado isso. Eu tô. é, e também tem a polêmica das agências de modelo que você paga pra trabalhar, né? Eu não sei como, Golpe. eu não sei como funciona, assim, eu já tentei ser modelo, mas na minha época era diferente. Sei lá, eu tive que pagar o book, mas eu não paguei, assim, R$ 2.000, R$ 3.000, que nem eles pedem. Ai, eu já paguei. Eu fui, tipo, eu era muito leiga. Então, tipo, como eu tinha esse sonho, eu falei assim, ai, não, eu vou, tal, quanto que é? Acho que foi uns R$ 500 pra fazer o book. E eles até me chamaram pra um casting. Eu que não pude ir na época, assim, o meu pai sempre foi muito contra. Então eu tinha que pedir a permissão pra ele e ele não autorizou, então eu não pude ir. E aí meio que eu perdi ali a oportunidade, porque depois eles nunca mais me chamaram e daí venceu o meu contrato na agência e eu nunca mais trabalhei lá. Eu nem sei se existe mais a agência, acho que não. Então, eu sabia que era assim, tipo, você entrava numa agência, o que falavam? Você não pode pagar nada. A agência tem que, tipo, te Não, não contratar paga. e acabou. E aí, se você precisar de um book, eles fazem pra você. Como que foi pra Depende. você? Tipo, quando você entrou numa agência séria, né? Como que foi esse processo? É que depende Ai, gente, tem agências enormes, por exemplo. Eu não posso falar o nome aqui, mas. Uma agência muito famosa, bem grande em São Paulo, que eu era dessa agência. Eu fiz casting, cheguei quase a fechar trabalho com eles. Mas eles me cobraram um book de R$ 2.000 na época. E eu achava que era uma puta agência, na época que eu tava voltando, né? Falei, nossa, uma puta agência, eu vou pagar, paguei. Dos meus primeiros cachês que eu tinha tido lá atrás, eu falei, guardei e paguei esse book. De 2.000, acho que é 2.000, R$ 2.500. Nossa, Nunca usei esse book pra absolutamente nada, as fotos ficaram horríveis, nem foram editadas. os meus também. Foi, assim, péssimo. E aí eu comecei a perceber que eu tava sendo enganada, era uma máquina de fazer book. Saí de lá, logo fechei contrato com uma outra agência. E aí nessa outra agência eu tive que fazer um outro book. É. Mas foi tipo assim, R$ 450 o book. E na semana seguinte eu já tava trabalhando horrores com esse book. Nossa, que maravilha. Mas eu nunca tive dependendo do lugar, por exemplo, fora, é normal a agência pagar pra você e depois você vai pagando com o trabalho. Ah, Conforme sim. vai tendo o cachê, eles vão descontando. Tipo, apartamento, tira tal tanto. Aham, Book que ela fez tá aqui, tira tanto, sabe? Eles, sim. eles dão um adiantamento. Esse método é melhor, você acha, na sua opinião? Eu acho que pra quem tá começando, eu acho que sim, porque ele adianta, né? Ele adianta sua passagem, adianta o apartamento, adianta o dinheiro da semana que você vai poder comer. Então você não tem que se preocupar com nada. E aí no final do contrato, se você fez dinheiro, tipo, se você fez uma boa quantia de dinheiro, eles tiram um valor da porcentagem da agência e deduzem o quanto você gastou durante esse período. Se você não fez Ah, nada, é problema da agência, porque é a agência que cobre que os seus custos, não é? e também que quis você lá pra poder trabalhar. Então, Ah, mas aí tem uma agência essa, séria, né? mas aí tem essa coisa de tipo você ser demitida pela agência se você não fecha. Não demitida. Eles podem chegar pra você e falar assim: olha, você não tá no momento bom, não tá trabalhando, faz tipo 3 semanas que você não tem um trabalho, 2, 3 semanas. É melhor você, tipo, ir pra um outro país ou voltar pra casa, alguma coisa e testar um outro novo mercado. Porque por enquanto, nesse momento, não tá legal aqui. Pra você não aumentar a tua dívida e não ser pior nem pra você, que senão você vai fazer dinheiro depois, caso você comece a fazer dinheiro depois. Aham. E nem pra gente. Então, isso. Mas não que tá quebrando o contrato. Porque às vezes você pode voltar no ano seguinte ou num outro momento. E também Ah, tá. tem muito de temporada. Às vezes uma temporada pede gente exótica. Outra temporada pede gente mais queimada de sol, mais latino, mais com um sorriso bonito. Então vai muito de temporada. Às vezes uma temporada aqui no Brasil pode estar todo mundo exótico. Andrógeno, exótico. E na outra pode ser tipo, só modelo Victoria's Secrets. Hum, Então é mais isso que rola, assim. entendi.
Nossa, é bem mais complexo do que eu É pensava. mais complexo, é. Mas o que que a gente tinha perguntado antes? Que era sobre... É tanta coisa. Ai, gente, esqueci. Ah, do book, da agência, Isso, né? isso, isso. O do book. Esse eu fiz, quando eu comecei, eu fiz esse book. E aí eu paguei mesmo do meu bolso, mas a agência nunca me cobrou nada. Tipo, por exemplo, assim, cobrar contrato, que isso é golpe. Uhum. Você tem que pagar uma taxa pra você entrar na agência. Não, isso pelo amor de Deus, né? Mas tem um monte de agência assim em São Paulo. Ou você pagar uma taxa pra ter esse contrato durante 6 meses, depois você tem que renovar, pagar uma outra taxa. Tipo, como se fosse um Nossa. privilégio você tá Você tá. fazendo parte daquele lugar, sabe? Exato. E é uma agência que você nunca vai ter nenhum retorno. É bem isso que Complicado. acontece. Nossa, gente, que trágico, né? É, Você ficou muito tempo fora, né? Eu acredito que você teve muitas experiências, assim, de passarela e tal. Tem aquela questão da magreza ainda muito exorbitante fora do país? Você sabe que fora do país é bem mais tranquilo em relação a isso? Sério? Esse, esse negócio de ser muito magro e ter o corpo extremamente perfeito, eu senti isso mais no Brasil do que fora. Mas hoje também, graças a Deus, eu tenho uma agência que é muito tranquila em relação a isso e não me bota nenhum tipo de pressão. Nossa. Hoje eu prezo muito pela minha, esqueci o nome, gente. É, a, A sua sanidade a minha mental? sanidade mental. Tá na minha cabeça mental health, mas não tá na cabeça em português, desculpa. Mas eu prezo muito por isso, porque eu fiquei muito tempo, por exemplo, na China, e não foi uma situação muito legal. É, a minha avó faleceu, como eu comentei. Então eu preciso prezar por pessoas que trabalhem comigo com profissionalismo e que também prezam pela minha saúde, tanto Total. mental quanto física. Uhum. Então, eu senti isso mais aqui no Brasil do que fora. Fora eu nunca tive esse problema, assim. Não sei se é porque também eu sempre fui magra, né? É. Mas eu sinto que no Brasil é pior, assim, eu vejo das agências. Você já viu alguma colega sua no backstage, assim, sofrendo, assim, algum tipo de ansiedade por falar assim, ai meu Deus, ou tipo, passar mal porque ficou sem comer? Ah, acho Ou que isso é todas. tipo, sério? Eu vejo Nossa. todos, sempre, minhas amigas falando ou da pele, ai, porque eu tô com muita espinha, ou então, ai, porque eu não vou ficar legal na foto, ou a gente tira selfie, as meninas não conseguem, ai, tô feia nessa foto, vamos tirar outra, ai, tô muito gorda, tipo, eu sei que hoje a gente tem muito essa coisa do gordofóbico, e a gente não pode fazer isso, e a gente tá sendo injusto o tempo todo com a gente também, Sim, fazendo isso. Mas eu sim. acho que é tanta pressão e é muito triste, na verdade. A gente, é tanta pressão o tempo todo de ter o corpo perfeito, de estar com a pele perfeita o tempo todo, que a gente mesmo bota essa pressão o tempo todo. Então, várias vezes já ouvi minhas amigas falando: Nossa, eu engordei. Nossa, eu não tô feliz com meu corpo. Meu Deus, eu preciso ir pra academia. Meu Deus, eu preciso parar de comer. Ah, Nossa. eu preciso comer menos. Ou então a gente olha o prato uma da outra. É bem complicado. Nossa. Mas fora, eu acho que é mais tranquilo. Entendi. É que assim, tem muita modelo que é magra de ruim, né? Que a gente fala. É, Que é genético mesmo. Então não importa quanto que ela come, ela vai estar sempre com aquela barriga chapada. sim. Mas eu acho que pra essas modelos assim é pior. Eu não sei. Porque vai ter aquela constante pressão do tipo, putz, eu acho que eu tô muito magra. Eu acho que eu preciso fazer academia. Eu acho que eu preciso malhar. Ai, sim, o tempo todo, nunca tá perfeito. Uhum. Sempre tem alguma pressão estética de, você pode estar magra, mas seu corpo tá flácido. Uhum. Ah, você pode estar com uma pele legal, mas o seu corpo não tá legal. Ou você pode estar com o corpo legal, mas seu cabelo não tá legal. É o tempo todo assim. E Sim. a internet também não perdoa hoje, né? Por Uhum. mais que a gente tem mais diálogo sobre isso e a gente quer quebrar esse negócio da pressão estética. Ainda assim, a foto do Instagram tá perfeita. Ainda assim, a gente usa o filtro do Instagram. Ou muda alguma coisa na foto pra ficar perfeito e compara aí se a gente vê a foto de alguém que tá com o corpo perfeito e você não tá, você fica.
Já pensando É, assim, sabe? Então, por mais que exista diálogo sobre isso, a pressão estética eu acho que aumentou também. chega até a ser um pouco sádico, assim, da nossa, Total. né? Da gente, tipo, se comparar tanto, assim, dessa forma, pra gente. Quando você pega o seu celular e você vê uma foto de uma pessoa famosa e você fala assim, nossa, eu não sou assim. Só que aí você vai procurar, aí você clica no perfil da pessoa e você vai e fica procurando. E pra E fica aquilo. aonde tá, né? Tipo, a foto normal da pessoa. Isso Sim. é muito sádico, porque faz o nosso cérebro ficar louco. Sim. Você acha que você tem que estar sempre assim, perfeita, só porque é É uma, isso. é uma foto. Foi feita pra estar perfeita, porque é uma foto. Sim. Ela não é assim 24 horas por dia. Ninguém é perfeito 24 horas por dia. Sim. A gente não sabe quais que são os problemas que ela tá passando também. Se ela também tem algum tipo de pressão estética ou alguma distorção com o corpo dela, Total. né? Acho que quem tava falando isso é a. Acho que foi a própria Megan Fox tava falando sobre isso. Acho que há um mês atrás. Ela fez um post, eu acho, ou ela fez uma entrevista que ela comentou que as pessoas falam que o corpo dela é perfeito, que ela é maravilhosa, que ela é a Megan Fox, Ela é um mas sex symbol, né? só que ela tem vários problemas com o corpo dela, de distúrbio, assim, de dela achar que ela o tempo todo precisa estar melhorando alguma coisa porque ela não se sente suficiente. Nossa. Mas isso tudo é culpa da pressão da sociedade. Sim, ainda E mais de Hollywood, né? Que lá total. é. E vou mais longe, da minha profissão também. Sim. Eu sei que a gente tem culpa nisso também, só que as pessoas não entendem que a gente que tá desse lado, a gente também sofre. E a gente sofre muito. Eu já vi na China, tinha um menino no meu apartamento que ele queria ir pra Milão fazer Fashion Week. A agência dele tava. Ele era, ele era holandês, se não me engano. E ele tinha uma pressão estética muito grande que a agência dele tava dando pra ele poder chegar em Milão bem. Porque na China ele engordou. E aí eu lembro que ele falou assim: ah, eu tô fazendo a dieta do ovo. Eu só posso comer, tipo, 3 ovos por dia e tomar café. E aí, uns dias antes de chegar em Milão, ele ficou, tipo, 5 dias sem comer. E o menino tava super estressado. Eu olhava aquilo e falava, gente, é maluquice isso. Meu É Deus. doença. Vira doença, né? Vira. Então é muito triste tudo isso. Eu gostaria que o mercado pudesse mudar e tá mudando, mas Sim, com mais rapidez. sim. Porque eu também me sentiria melhor, talvez. São muitas vítimas, né? Que. Da pressão estética, assim. Muitas. Muitas. Mas você acha que pra mulher ou pra homem é pior no quesito de ser modelo? Acho que pra mulher. Porque normalmente, homem. Homem, assim, que eu vejo entre as meninas e o do que eu vi tudo. As meninas normalmente precisam estar com um corpo legal. E é muito. A gente, por conta de hormônio e tudo mais, é, é muito fácil você ficar magro, mas flácido. É, E não ter músculo, né? Então você não tem aquele corpo torneado e tudo mais. É, enquanto o homem, mesmo que magro, ainda assim continua com um corpo com tonificação e tudo mais. Então, se ele emagrece ou engorda, ele continua ainda bem, né? sim. E o homem, quanto mais ele vai ficando mais velho, normalmente ele vai ficando mais bonito, com cara mais de homem. Então, o Sim. mercado se estende pra ele. Enquanto pra Pra mulher, mulher, não. você vai ficando mais velha, você tá ficando velha pro mercado. Exato. É isso que acontece. Nossa. Sabe uma coisa que eu sempre me pego pensando, será que hoje em dia, com a internet, é mais fácil de você ser reconhecido e se tornar modelo? Assim, você tem mais oportunidades do que antigamente, que você tinha que realmente correr atrás pra você ser modelo. E hoje em dia parece tudo muito simples, tudo muito fácil, assim, você tem, sei lá, 100 mil seguidores, você já é famosinha, você já tem aquele corpo que todo mundo paga pau, Sim. você é padrão. E então, pra uma agência chegar em você e falar, oh, putz, vem trabalhar aqui com a gente, é muito mais fácil, né? Acho que sim. Eu acho que as influências, inclusive, estão competindo bem em relação à influência de modelo, né? E estão tomando esse mercado também. Mas também porque eu acho que as pessoas querem o real, né? O influencer, querendo ou não, ele tá mais próximo do público do que a gente. Sim, Mas comparado com antigamente, é, eu acho que eu acho que antes era mais fácil, menos competitividade. Tanto é que foi. A gente teve uma época que a gente lançou não sei quantas Victoria's Secrets, modelos, e que
Gisele, Ah, no 2000, né? Alessandra Ambrosio, Isabel Goulart, Adriana Lima. E hoje já a gente não acontece mais isso. Essas Ubermodel, que seria a Gisele, Supermodel, a gente não lança mais essas coisas. Porém, existe muita gente no mercado. Então, para você ser visto no mercado é mais fácil, porém a quantidade de pessoas dentro do mercado competindo tá maior. Uhum. Então, acho que é mais difícil você ser notado e. Quer dizer, mais fácil você ser notado e menos difícil você se manter no mercado. É, porque você já tem uma fama, né? Sim, sim. Mas também pra ser trocado é fácil. Ah, sim, é Entendeu? De se verdade. manter no mercado é difícil. Sim. Então é fácil você pegar um puta trabalho, mas é difícil na semana que vem você pegar um outro puta trabalho. Eu sou um pouco contra é, unir e personificar o influencer com a modelo, porque pra mim são coisas totalmente diferentes. E são. Totalmente diferentes, porque, beleza, os dois são trabalhos, Uhum. mas ainda eu vejo assim que o trabalho da modelo ainda é muito julgado. E o da Total. influencer, todo mundo fala assim, ah, tá bom, já virou uma coisa normalizada, você ser influencer. Antigamente era youtuber, né, blogueira. Sim, sim. Então todo mundo era, assim, um pouco mal visto. Quando falava assim, ah, o que você é? A pessoa não falava que ela era youtuber. Sim. Ela falava, ah, eu sou empresária, eu trabalho com a internet. É. Agora, o que você fazia? Agora não, agora virou um status você ser influencer. Com É modelo, verdade, eu sou com influencer, modelo é era verdade. assim. Tipo, você falava assim, ai, nossa, você trabalha com eu trabalho com moda. Ok. Mas era um status, você falava assim, não, eu sou modelo. E hoje em dia não é mais assim. O que conta mesmo ali são os seus seguidores. O que conta são seguidores. Inclusive em teste já de marcas famosas, eles pedem no Instagram, às vezes até a quantidade de seguidores que você tem. Nossa, que E que isso ridículo. não tem nada a ver. Porque se você colocar uma influencer, que não é modelo, tá? Porque às vezes uma influencer pode ser modelo. Sim. Mas você colocar um influencer pra fazer um e-commerce ou fazer uma campanha, ele não vai fazer a mesma coisa do que uma modelo tá fazendo. Ele não tem o Não profissionalismo. tem a experiência que a gente tem. A gente Uhum. passa anos fazendo isso. Existem cursos. Teve vários modelos que fizeram um curso para poder fazer isso. E a experiência que a gente tem de viajar, de fazer todos os dias, isso tudo conta, sabe? Então é difícil a gente de entregar. O influencer entregar a mesma coisa do que um modelo faz. Só que normalmente o influencer aceita coisas que a gente não aceita, né? Sim. E aí o cliente normalmente vira a cara e fala, ah, mas nem é uma pessoa famosa e tá querendo não sei quanto pra poder fazer o trabalho, sendo que o influencer ali, né, às vezes nem cobra. Ou pior, né? Tipo, falar assim, ah, não, você é modelo, você tem que fazer tudo que eu quero fazer. Tem que Porque fazer. você nasceu pra isso. Pra Isso, tipo, isso. é a sua profissão. Sim, esse é só um cabide. E é, tipo, abusivo, né? É super. Putz. Nossa. Então, assim, para as pessoas que acham que deve ser super fácil ser modelo ver, tipo, numa capa, fala assim, nossa, super fácil. Ela só fez uma pose ali. Não Nem é. imagino que Não tem é. tudo por trás. As pessoas acham que a vida de modelo é glamour, né? Uhum. E não é. A vida de modelo, na verdade, tem muita coisa por trás. Além da gente estar nessa pressão psicológica e física o tempo todo, estética, o tempo todo, tanto da parte das pessoas quanto por parte das pessoas que trabalham com a gente, né? Público e as pessoas que trabalham com a gente, também tem todos os perrengues que ninguém vê. Tipo, da gente passar muito tempo sozinho, da gente às vezes não terminar uma faculdade, não terminar o colégio. Tem menina que não termina nem o ensino médio pra poder viajar. Uhum. De ficar doente, de passar às vezes por assédio sexual, que acontece muito, de ter que se colocar em situações, gente, verdades secretas, nada é mais do que a verdade. Sim. Aquilo realmente acontece. Aqui no Brasil isso realmente acontece. De se colocar em situações vulneráveis, sabe? E além de que a gente passa fome nos trabalhos também, tipo, às vezes a gente quer terminar aquilo, a gente fica cansado, no outro dia a gente tem que pegar, a gente também tem que pegar ônibus, tem que pegar trem, tem que fazer compra, tem que fazer marmita Uhum. e tem que estudar. Às vezes a gente mora num apartamento com 50 pessoas. Literalmente, tá? Tô falando sério. Com 50 pessoas, gente do mundo inteiro. Então tem todas essas coisas que ninguém sabe. E a gente passa um puta perrengue. Mas ninguém vê essas coisas por trás. Pra você, assim, com toda essa experiência que você tem no mercado, qual que é um ponto positivo e negativo da sua carreira? O ponto positivo, eu
eu trabalho com o que eu gosto, eu amo o que eu faço, e não só digo como modelo, mas como atriz hoje também. Eu amo o que eu faço, sempre estive envolvida com arte, né? E não me vejo fazendo outra coisa hoje, a não ser que eu faça alguma coisa paralelo, tipo ter uma marca, alguma coisa assim. Uhum. Mas também o fato de eu ter conhecido a quantidade de países que eu conheci, isso foi um privilégio. Mesmo que trabalhando, eu conheci países e pessoas e culturas. Gente, eu comi muita comida diferente. E eu amo comer. Você é então... taurina? Não, não sou. Eu sou ariana. Eu também. Sou ariana. Mas eu devo Mas ter eu alguma amo coisa comer com. também. Eu devo ter alguma coisa com touro ali, porque eu gosto de comer. E eu comi muita coisa diferente, gosto muito de conhecer outras culturas, de conhecer pessoas diferentes, lugares. Viajar é uma coisa que faz parte hoje. Não me vejo parada em um só lugar e não pensando numa próxima viagem, mesmo que para trabalhar. E que mais? Poder conhecer personalidades, né? Esse Muito último legal. cruzeiro eu conheci, sei lá, acho que mais de 20 artistas. Nossa. Poder estar no meio, enfim. Então, eu acho que pra mim o ponto positivo é esse. E poder fazer uma coisa que eu gosto. Agora, ponto negativo, eu acho que o primeiro eu não posso dizer, que eu preciso dizer, eu acho que é a pressão estética. Isso é uma coisa que machuca muito e acho que muitas meninas desistem por conta disso também. Eu volto a dizer, eu luto por um mercado mais flexível. Quero que seja assim mais rápido. E é isso. E também ficar muito tempo sozinho, porque eu não digo tanto modelo nacional, mas modelo internacional normalmente a gente sofre Sofre, né? muito. Inclusive, te contei um pouco antes que perdi minha avó e eu não consegui chegar no Brasil a tempo. Sim. Então a gente vive com isso, a cada adeus que eu dou pra minha família, Sem saber, né? talvez seja o último adeus mesmo. Então, Nossa, isso pesado. é bem pesado. A Gisele Bündchen, ela lançou o livro dela aí, Aprendizados, né? Incrível, inclusive. E você leu? Lê. E ela fala no livro dela que uma das partes mais dark, assim, da vida dela foi quando ela tava em Nova York. Uhum. Que ela se sentia muito solitária, que foi quando ela comprou a vida, né? A cachorrinha dela que Exato. faleceu. Mas ela conta, assim, desse processo dela aprender a lidar com a solidão. Que foi muito pesado pra ela. Sim. E ela se jogou no cigarro e nas bebidas pra Sim. tentar se sentir menos sozinha. Menos sozinha, assim. Que aí depois ela até conta que aí a yoga e a meditação veio como... Salvou ela. Salvou ela, né? Porque Disso ela- tudo. Porque ela teve depressão, ela quis se matar. Sim. E eu vou te falar, esse livro foi tão importante pra mim porque eu me identifiquei em várias partes. Essa parte que ela fala que ela pensou em se matar, de se jogar e tudo mais, do Da apartamento janela. dela. Aham. Eu tava falando disso com a minha mãe hoje. Eu passei por um momento muito difícil na Tailândia. Eu tive um relacionamento muito difícil. E Você tava namorando na que eu época? tava namorando na época. E a minha avó tinha acabado de falecer. E eu tava tendo um problema com a agência na época também, pressão estética, tudo. E eu comentei hoje com a minha mãe sobre isso, porque eu pensei em me jogar do sexto andar do meu apartamento. Nossa. Por conta de toda a depressão que eu tava tendo. E eu realmente tive uma depressão, né? E aí, a partir daí, eu comecei a ter ataque de pânico. Inevitável, né? Por conta de tudo que tava acontecendo, enfim. E eu me identifiquei muito com esse livro, porque depois disso, eu fui pra Índia. E aí, eu literalmente tive esse contato com a yoga e com a meditação. E eu faço yoga e meditação até hoje, foi o que me salvou da minha vida, literalmente. Nossa, que legal. Então, esse livro pra mim é muito importante. Nossa, eu chorei vários momentos. Eu sou muito fã dela, assim. Nossa, eu morreria. Morreria se eu visse ela Não pessoalmente. tem ninguém, né? Não tem ninguém como ela. E eu acho que nem vai Sim. ter. Nunca. Assim, com a empatia que ela tem, com a sensibilidade que ela tem de... Ai, não sei, com o mundo mesmo, assim, sabe? Ela é uma das únicas pessoas que eu acompanho no Instagram que ela não demoniza a sociedade. Ela não demoniza o mundo que a gente vive. Sim. Muito pelo contrário. Ela... Claro que ela não glorifica de pé tudo que acontece, mas Sim. ela tenta passar as coisas positivas. Sim, De olhar de uma outra forma, né? De um outro ponto de Isso. vista. E, nossa, Sim. isso é muito importante, muito, porque a gente já passa tanto tempo do nosso dia a dia vendo coisas negativas e Exato. tóxicas na internet, e uma pessoa que é uma celebridade trazer um novo ponto de vista positivo te dá uma esperança. Totalmente. Eu acho que
É por isso que ela hoje, não só hoje, mas há muito tempo, ela é referência, né? Para tantas meninas e tantas modelos, e também não só modelos e artistas, enfim, mas para tantas pessoas, né? Uhum. Porque ela vê o mundo de uma outra forma. E outra, ela luta por causas, né? Exato. Exato. Ela Ela é usa, maravilhosa. ela usa o afeto que ela tem e toda essa fama pra fazer coisas positivas pelo mundo. Então ela ajuda muitas pessoas, muitas vidas. Nossa, ela é maravilhosa, não tem Ela nem o é. que dizer, né? Mas eu ia perguntar alguma coisa, me perdi. É que é tanta coisa, né? Que a gente vai conversando e vai levando uma outra. É. Ah, lembrei que você tava falando das suas viagens, né? Teve algum perrengue, assim, fora esse da Tailândia que você passou? Você falou assim, meu, eu quero voltar pra minha casa, não aguento mais, eu quero desistir de tudo. Fora essa fase Episódio, de né? depressão na sua carreira. Olha, que eu quis desistir de tudo. É, eu quase desisti na Índia, porque eu tive um problema grande também com a agência. É, indiano é muito complicado com contrato. E além de que o jeito que eles trabalham é muito diferente e eles são um pouco assim. é, é, eu não sei até se realmente eles vão pagar. Na época eu não sabia se eles iriam me pagar ou se eles não iriam me pagar. Eles não Hum, cobriram com o meu contrato. E na putz. época eu tive salmonela hemorrágica. Que é isso? Sabe aquela doença do ovo? Salmonela. Só que Hemorrágica? hemorrágica. Meu E aí Deus! eu fui pro médico, fui pro hospital, enfim. Só que foi nessa época que eu realmente pensei em voltar pra casa, porque não tava mais valendo a pena passar por tudo que eu tava passando. Eu tava já 6 meses na Índia e eu não sabia se eu ia falecer ou se eu não ia falecer. Eu lembro do meu namorado, na época, sentado assim, ajoelhado no chão, na cama, e pedindo pra Deus pra que eu não falecesse, porque eu tava muito mal e a gente não sabia o que eu tinha. Mas Então, como que isso aconteceu? Você acha que foi por alguma. comida mesmo. Nossa, mas é que tem essa. É que eu não quero ser xenofóbica. Mas tem esse lado que dizem que da cultura deles que eles são mais. Não ligam pra limpeza, Ah, não. mas é diferente. A cultura é diferente, a limpeza é diferente. Acho que não só com o indiano em si, né, com a Índia, mas em relação a todos os países, o Brasil acho que é um lugar mais chato em relação à limpeza, até as coisas que a Anvisa pede para estabelecimentos e tudo mais. A gente é Uhum. bem chato com isso. E lá, assim, eu comia, sei lá, um lanchinho que vinha embrulhado no jornal, Hum, entendeu? E lá, assim, eu amo a Índia, mas é uma relação de amor e ódio porque lá você tem uma vida bem de perrengue mesmo, sabe? Enquanto eu tava lá no Zen, tipo, de ser da yoga e tudo da meditação. meditação, que eu acho que foi até o que me salvou, que me levou a ficar, né, mais tempo, enfim. As pessoas são incríveis também, mas eu tive esses problemas e eu não sabia se eles iriam me pagar, se eles não iriam me pagar. E aí foi nesse momento que eu comecei a realmente pensar se era isso que eu queria pra minha vida ou não. Mas aí eu voltei pra casa, enfim, e assim, uma vez você tá dentro disso, você tá vivendo, é muito difícil você largar, né? Eu tô 2 anos agora no Brasil, acho que, já fez 2 anos, tô no Brasil por conta da pandemia e eu já tô sentindo falta de De ter novo essa voltar, de ter vida. essa vida. A gente Aham, acaba acostumando. Mas sim. esse foi, acho que um dos momentos mais difíceis, assim. Mas você conseguiu se curar disso? Você ainda tem Do sequela? que da salmonela? É, eu achei. Não, Nossa, não, loucura! acho que não, mano. Acho que não, Porque eu não lembro sei. Acho que que, não. que você publicou nos seus stories nessa época que você tava lá fora, que você tava muito mal, realmente. Tipo, você mostrou fotos, falou assim: ai, olha minha pele, tá horrível. Olha isso, eu tô passando muito mal e ninguém me respeita aqui. Todo mundo acha que eu sou um brinquedo, que eu tô aqui, tipo. Eu sei que é minha profissão. Você deu um desabafo lá, você falou assim: ah, eu Acho que sei. foi exatamente na época que eu tava na Você Índia, falou: ah, né? eu sei que é minha profissão, mas tá muito difícil, não sei o quê. Por isso que eu É, perguntei. foi nessa época que eu fui assediada dentro de um trabalho com um fotógrafo, enfim. Então eu tava bem infeliz, assim, em relação à minha Nossa. carreira, sabe? De você duvidar de. Assim, eu posso amar o que eu faço,
mas não quer dizer que Você tenha que se submeter a tudo submeter isso. a tudo isso pra poder fazer o que eu faço, sabe? Uhum. Porque não é por talento, eu acho que vai muito também do quanto a gente aguenta. É de pressão estética, é das pessoas que são grossas com você, é às vezes de alguma agência que não te trata com respeito, é trabalho, né? As pessoas que trabalham, é, enfim, perrengue de passar de um país para outro o tempo todo, ficar sozinho, a mentalidade. Uhum. Então, é muito do quanto você aguenta também. É. A gente falou bastante de estética, né? De padrões estéticos e tudo mais. Você tem uma relação boa com a sua autoestima hoje em dia? Acho que hoje em dia, sim. Mas você já passou por algum momento que foi assim, punk? Por estar sempre assim nesse meio de que tem tudo que tá perfeito, Sim. pele perfeita, cor perfeita, tudo. Você acha que em algum momento você falou assim, putz, meu, eu preciso cuidar da minha saúde mental, porque senão eu vou enlouquecer, eu vou ter uma doença, eu vou acabar me submetendo a, sei lá, cirurgias e outros procedimentos pra Sim. poder ser perfeito do jeito que eles querem. Sim, acho que venho passando por isso, inclusive. Sério? Sim, o mercado é muito cruel, né? Mas não digo nem por pressão assim de agência ou de agente ou de alguma Mas coisa do sua tipo. mesmo, né? É, por conta do mercado em si. Mas eu acho que hoje eu lido melhor com a minha autoestima. Porque antes eu era muito insegura. Tinha comentado com você, inclusive, isso. Então, a terapia, a minha psicóloga, que é incrível, inclusive, ela me ajudou muito a me perceber como mulher, assim, o potencial que eu tenho, quem eu sou quando sociedade, o que que eu significo, sabe? Uhum. Quantas pessoas olham pra mim hoje, mesmo eu tendo 8 mil só no Instagram, quantas pessoas olham. Só? Não, mas é que a gente tá falando de influencer há pouco tempo atrás, a gente tá falando, sei lá, de 2 milhões, enfim. Uhum. Mas de quantas pessoas olham pra mim e olham e falam, nossa, você tem uma carreira legal, quanta coisa me inspira em você. Se Comprei tal inspiram, né? coisa, assim, comprei Uhum. tal roupa porque você usou, alguma coisa do tipo. Então, eu aprendi a me dar valor. E acho que também, por ter saído também de um relacionamento abusivo, depois que eu voltei pro Brasil, terminei esse relacionamento, eu acho que isso mexe com a nossa autoestima, né? E a gente se bota numa posição de que eu nunca vou ser suficiente pra ninguém, e Nem pra nem você mesma. pra mim mesma, exato. Então, acho que a minha psicóloga foi muito importante pra mim durante esse processo. Então, esse momento de pandemia também eu estive mais conectada com as minhas raízes, conectada comigo Ah, e isso é muito importante. aprendi a me amar e me colocar sempre em primeiro lugar. Que eu acho que essa é a chave de tudo pra nossa Tudo. vida. Uhum. E aí, assim, eu ainda tô num processo, eu não posso falar nunca que eu vou estar 100%. Ah, ninguém, né? A É, gente vai exato, morrer aprendendo. exato. Mas eu acho que já depois de tudo isso que aconteceu, enfim, eu acho que eu tô bem melhor. Hoje eu confio mais no que eu faço no meu trabalho e No em seu quem eu sou. potencial, né? Assim, exato. Que demais. Ah, que bom, né? Que teve essa evolução positiva na sua vida pessoal. Tanto eu acredito que isso deve ter dado algum tipo de transformação na sua carreira também. De Com você ter se sentido certeza. mais segura. Com certeza. Senão eu não teria nem feito esse navio agora, que eu tive que apresentar tudo no improviso, vambora, na frente de um monte de gente. Mas isso foi bem importante, porque senão eu ia ser a pessoa que não ia travar na frente de um microfone, não ia conseguir falar, entrevistar, nem nada. Foi Sim. bem importante. Nossa, as próximas perguntas que eu vou fazer é uma conectada da outra. Tá bom. Tem tudo Bora. no mesmo assunto. Fechou. Mas queria saber um pouco mais da experiência que você teve aí no navio, no cruzeiro. Conta pro pessoal o que você achou, como Foi foi. incrível, foi uma experiência muito diferente, porque eu peguei meu cartão, né, que a gente chama de DRT de ator, faz pouco tempo. E aí, de repente, me veio essa oportunidade de estar como atriz, mas como entrevistadora dentro de um navio. A promoção me contratou para representar eles, né? E tá à frente dessa empresa que são os maiores cruzeiros temáticos que existem, acho que no mundo. A gente faz uma temporada enorme com grandes artistas, enfim. E foi muito legal estar à frente disso, de entrevistar artistas.
Ainda mais, acho que depois de um momento pós-pandêmico. Aliás, nós estamos ainda na pandemia, mas a gente tá numa fase Melhor. de volta, né? De tudo, eventos, Uhum. enfim. E de poder fazer parte disso, né? É muito gratificante de poder estar fazendo parte desse momento tão importante pra gente na economia do Brasil e pós-pandemia. Sim. E aí lá você tava entrevistando várias pessoas. Quem que Várias tava? Você pessoas. falou que foram 20 Acho que teve artistas? mais que isso, mas a gente fez seis cruzeiros temáticos. Então, primeiro a gente fez o cruzeiro do Bel Marques, que é não sei se você conhece, que ele é do banana com chiclete. Hum. Não, chiclete com banana, meu Chiclete com Deus banana. do céu, Bel, desculpa. Do chiclete com banana. E aí ele teve os convidados dele. Aí teve o do Alexandre Pires, teve do Zezé de Camargo e Luciano, que do Zezé de Camargo e Luciano teve César Menotti e Fabiano, Bruno e Marrone, e, enfim, uma série de artistas. Eu achei que todos esses artistas estavam no navio da Mix. É a mesma coisa? Não, não era. Ah. São todos os cruzeiros foram 3 dias de passagem, assim. A pessoa embarca e depois de 2 ou 3 dias ela desembarca. Então foram temáticos, tipo, o navio da Mix. Aí teve Luísa Sonza, o Alok, o Victor Clay. E aí teve essas personalidades nesse navio, mas pensando já nas pessoas que gostam daquele tipo de música. Então, por exemplo, o Ah. navio do Zezé de Camargo e Luciano de 30 anos tiveram só as pessoas que gostavam de sertanejo. Uhum. Entendeu? Então foi uma coisa mais família, foi uma coisa mais voltado para quem gosta de sertanejo. E até as festas mudam de tema, enfim. É bem. Cada tema é bem separadinho, assim. Entendi. Eu fiquei sabendo que acabou super rápido, né? Os ingressos pra esse cruzeiro aí. Pro cruzeiro, é que esses 6 cruzeiros que a gente fez, eles foram fechados, eu acho que já praticamente 2 anos atrás, porque era pra ter sido antes da pandemia. Ah, Aí veio a pandemia e a entendi. gente adiou. Ah, tá. Nossa, então você foi contratada há 2 anos atrás? Não, fui contratada agora. Ah, tá. Nossa, demorou, hein, meu Deus. Não, a gente foi contratada agora e aí a gente fechou tudo em cima da hora pra fazer equipe. Porque nada era certeza, né? Mas as pessoas já tinham comprado cabine há 2 anos atrás. 2 ou Ah, mais tá. até. Mas agora a gente abriu de novo para as vendas, né, das cabines e já esgotou tudo. Pro ano que vem? Pro ano que vem. Gente, o povo tá mesmo querendo sair, né? Tá, o povo tá Ninguém aguenta cansado, né? mais. Verdade. Tá cansado. Como que foi essa fase de pandemia pra você aqui, que você ficou 2 anos já, né? Durante aí a pandemia aqui no Brasil. Como que tem sido pra você essa fase? No começo foi difícil, porque antes da gente fechar de quarentena, eu tive o Covid. E Nossa. aí eu passei pros meus pais, porque na época não tinha quarentena, a gente nem sabia Nem de sabia o que que nada, o era o que Covid. era direito. Sim. Aí eu cheguei pro hospital, enfim, o médico preferiu que eu ficasse em casa, então, como eu moro com os meus pais, né, eu voltei pra casa dos meus pais, Uhum. acabei passando pros meus pais. E aí foi um momento difícil, meu pai é diabético, os dois têm Nossa. 61 anos, Grupo de risco. e aí foi difícil. Mas, enfim, deu tudo certo, a gente se ajudou, ficamos sempre juntos. E aí, como eu já tinha tido o Covid, eu ainda fui uma das poucas modelos que continuei a trabalhar. Então, tipo, esporadicamente surgia, tipo, um e-commerce que precisava fazer alguma coisa com todos os máscaras, álcool gel, né? Todos os cuidados possíveis. Mas eu Uhum. ainda fui uma das poucas modelos que continuou a trabalhar. E aí, é, foi um momento de muita descoberta, de autoconhecimento, assim. Porque eu pude ficar em casa, eu pude aproveitar os meus pais, que fazia muito tempo que eu não ficava com eles. Eu gosto muito da companhia dos meus pais. A gente pôde se dar suporte. E nesse tempo também veio uma sobrinha. Ah, você tem irmãos? Eu tenho 2 irmãos. Ah, que Então eu pude legal. ficar mais perto da minha sobrinha também, coisa que eu não iria Se você fazer. estivesse fora. Exato. E aí, eu pude assistir mais filmes, ler mais livros, me dediquei, né, à Fundação das Artes, que era teatro.
Então foi um momento muito, assim, de reconexão comigo mesma, assim. Acho que você se deu um tempo de qualidade que Foi você... férias, sim, que eu não tinha Há tido muito antes, tempo, né? sim. Então, Entendi. foi um momento muito importante, porque eu acho que foi uma das melhores fases da minha vida, porque eu me reconectei comigo mesma, eu me descobri como mulher, eu me descobri, sabe? Nossa, Foi que muito legal. importante. Mas você sabe que tem muita gente falando isso, que esse momento de pandemia, por mais horrível que tenha sido, Sim, com foi muito certeza. bom internamente. Sim. E eu acho que era a única coisa que a gente podia fazer, né? Se dedicar a si Se mesmo. dedicar a si mesmo. E acredito até que a natureza trouxe algumas coisas pra gente para que a gente se dedicasse a si mesmo também, né? Uhum. Mas, enfim, é isso. Esse momento foi importante pra mim pra isso. Entendi. A gente tinha conversado antes de começar o programa, e daí você falou pra mim, ai, nossa, eu tinha vontade de fazer jornalismo de moda, não sei o quê. Sim, tinha. Eu fiquei pensando, essa oportunidade que surgiu pra você de fazer o cruzeiro e entrevistar as pessoas, Sim, acho que deve ter aflorado ainda mais essa sua com vontade de, certeza. de, de ser comunicativa e tudo mais, mesmo sabendo que você é um pouco mais tímida. Sim, Como que foi essa eu acho experiência? isso acabou abrindo outras portas pra mim. Então hoje eu não me vejo só como a Isabela, que é modelo e modelo internacional, e atriz, né? Eu acho que me descobri numa coisa que eu não tinha experienciado antes, que é o fato do não ser jornalista, porque eu não tenho a sua formação, mas de poder apresentar, sabe? De ter esse contato maior com câmera e microfone, de estar no meio do público, de fazer às vezes uma coisa diferente, ou até mesmo, quem sabe, um dia um programa, alguma coisa, tipo, o Total, Luciana Gimenez tá aí pra provar isso. total, total. Então, não sei, eu acho que abriu outras portas e vontades também. Eu não sei o que o futuro espera, mas eu acho que é uma coisa a se pensar. Então, é uma coisa que, enfim, foi uma coisa nova, mas muito boa na minha vida. Interessante. É muito louco como o universo. Não sei se você tem alguma religião, mas o universo coopera pra que tudo aconteça na hora que tem que acontecer, Eu né? acredito que sim, eu acredito muito em processos. Então, por mais que a gente esteja passando por uma dificuldade, um momento difícil, eu sempre acredito que logo após vai vir uma coisa boa, né? Então a gente sempre tem que esperar o melhor também. Sim. E São picos, né? exatamente. Então, não sei, né? Vamos ver. Dizem que é dentro de um momento muito ruim da sua vida que você vai conseguir tirar o melhor Totalmente. dele. Eu também acho. Sabe lá o quê, mas é uma Mas eu realidade. acho que são nas dificuldades que a gente cresce e amadurece, né? Então, Total. tanto é que desses 4 anos que eu fiquei fora do Brasil e viajando, eu olho pra trás e eu olho com orgulho e muita gratidão, porque eu não faria nada diferente, porque foi aonde eu cresci, Uhum, foi aonde eu amadureci, e hoje eu tenho muito orgulho do que eu sou, porque eu passei por tudo isso. entendi. Então, eu só sou o que sou hoje porque eu passei por tudo isso e superei tudo isso, sabe? Então, eu não faria nada diferente. Inclusive, as piores partes de ter ficado mal, de ter ficado doente, nem nada do tipo. Eu acho que essas coisas me fizeram amadurecer muito. Ah, com certeza. E os seus pais, eles Ah, sempre te apoiaram, assim, a sua mãe, né, tinha o sonho dela de você ser modelo e isso acabou virando o seu sonho também. sim. Mas eu digo, tipo, quando você falou assim, então, pai, tem uma oportunidade, mãe, teve uma oportunidade pra eu sair do país e agora, posso ir? Ou vocês vão sentir muito minha falta? Como que foi, assim, esse processo de aceitação deles, que eu imagino que deve ter sido difícil, né? Sim, quem na verdade manda em casa é minha mãe, né? Maravilhosa. Então ela que decidiu sempre, escola, que estudar, tudo. E minha mãe queria que eu fosse modelo, mas ela também nunca forçou nada, tipo, eu sonho que minha filha vai ser modelo um dia. Não, mas a minha mãe foi modelo. Ah, que Então, ela só não legal. teve oportunidade de realmente levar isso pra frente. Então, quando ela teve oportunidade, que foi é, filha de um colega do meu pai de trabalho que estava sendo modelo, mirim, quando eu era pequena, aí minha mãe falou, por que não levar? E meus pais me levavam.
E, inclusive, esses primeiros anos, né, que eu comecei com 4 anos. Nossa, gente, um baby. Era um baby. Porque quando você falou, achei que, sei lá, já fosse com 12, Não, comecei com 14. 4. Desde que eu me conheço por gente, que eu me entendo por gente, eu sempre fiz isso da minha vida. Mas eu Nossa, era mais atriz do que modelo, então eu fazia muita propaganda que de legal, TV, que enfim. legal. E aí meus pais sempre me apoiaram. Mas eu não tinha noção do que era aquilo tudo, sabe? E aí eu chegava sempre atrasada na escola, sempre tinha que sair da escola mais cedo pra poder ir pra um teste, pra um trabalho. E aí foi por isso que minha mãe me tirou. Mas aí, quando eu voltei a ser, foi uma coisa minha, né? Que eu decidi por mim mesma, quis, enfim. E aí, quando surgiu a oportunidade de ir pra fora, os meus pais, tipo, entenderam assim que, ela é madura o suficiente, já tava na faculdade. Ela tem que ir, tem que fazer o que ela gosta, e se é isso, a gente tem que testar. O que a gente pode fazer é dar suporte o tempo todo. E minha mãe é a pessoa que mais conversa comigo. Minha mãe conversa comigo 24 horas. Que bom. Ela tem minha localização no celular, gente. Mas é muito gostoso ter amizade com mãe e pai, né? Sim, eles Muda me apoiam tudo. em absolutamente tudo. Mas talvez assim, talvez meu pai gostaria que eu tivesse feito alguma outra coisa, sei lá, tipo uma engenharia, não sei, ele já chegou a cogitar isso. Mas ele é muito orgulhoso pelo que eu sou hoje, Mas assim. você fez duas faculdades, né? Putz. Agora eu quero saber das duas faculdades. Você falou que no começo que você fez voltado pra moda, Sim, voltado pra moda, mas eu não finalizei, né? você trancou. Tranquei no último semestre pra poder viajar, né? E não pretendo voltar a estudar, porque eu já trabalhava na área, meu pai trabalhava na área também em relação ao vestuário. Que Então eu tipo, legal. sempre tive no meio disso tudo. Sempre fez parte da minha vida. E hoje, se eu quiser trabalhar com isso, vai ser, como eu tinha comentado, abrir uma marca Sim, ou ter total. alguma coisa do tipo, assim, que eu acho que são planos futuros. E em relação. O que eu tava falando? Da Sobre as duas faculdade, faculdades. isso. Sobre a segunda, né? Que no caso é a Fundação das Que Artes, foi teatro, foi né? teatro, que na verdade é um curso profissional Isso, o profissionalizante que eles têm, né? Que do é teatro. 4 anos. 3 anos e meio. Eu ainda não finalizei, falta um ano. Mas eu decidi assim, porque eu sempre fiz teatro na fundação e com professores da fundação. Então eu tinha muita certeza de que eu queria fazer teatro com eles e que eles seriam os melhores. Aí, outra, perto da minha casa, enfim. Sim. E aí eu sempre sonhei em ser atriz. Inclusive, eu tenho uma redação que eu acho que eu devo ter feito, sei lá, com uns 8 anos na escola. 8 anos não, porque eu acho que eu não escrevi essa época ainda. Mas acho que, sei lá, com uns 9, 10 anos na escola, eu escrevi uma redação, acho que na quarta série. E eu falava que eu queria ser modelo e atriz. E cantora. Eu Ah. queria ser cantora. Queria ser modelo e atriz quando crescesse, por volta dos meus 23 anos. Olha aí, Hoje eu tenho meu! Meu 24 Deus do e tô céu! fazendo isso. Tá vendo? Se realizou. Então eu sou muito feliz em relação a isso. E teatro, gente, eu acho que todo mundo deveria fazer teatro, Total. mesmo que não seja pra seguir, né, Não, mas profissionalmente. sim. Pra você conseguir se desenvolver, Se eu acho. desenvolver. E assim, o teatro abriu a minha cabeça em relação a muitas coisas, sobre política, sobre coisas sociais, sobre psicologia. E então o teatro foi muito importante para mim, né? Em todo esse processo também, durante a pandemia, eu comecei a me questionar de várias coisas por conta de coisas que eu estudava no teatro. Então, o teatro para mim é essência, assim, é vida. Sim, nossa. Eu adorava quando eu fazia teatro. Era muito Inclusive, você fez gostoso. no mesmo lugar, né? É. E você agora é professora de lá? Você falou que dá aula Sim, eu dou pro aula, básico? sim, pro Livre, que você fez o Pro Livre, livre, isso. mas eu acompanho outra professora, que inclusive foi minha professora quando eu era criança, chama Melissa Guiar. Não sei se você Ah. conhece a Melissa. Não, provavelmente. De nome eu não vou lembrar, mas eu já devo ter visto ela A por lá. Melissa, ela é maravilhosa. E ela dá aula pro infantil, preparatório, pro livre. E eu acompanho ela, então eu dou monitoria com ela. Enquanto ela tá com as crianças, eu também tô. E a gente divide sala. E é uma experiência incrível. Tô trabalhando agora com pedagogia. É muito gratificante poder trabalhar com criança
E ainda mais trabalhar com uma pessoa que me deu aula quando eu tinha a idade dessas crianças. Claro. Ai, deve ser muito mágico, né? É, Total. realmente. E quais são os seus. Você falou agora dos seus planos que você tem pro futuro, que eu sei que você quer voltar pra Alemanha, que você Sim, falou. quero. Mas eu acho que deve ter alguma coisa a mais aí que você quer fazer, que você falou agora. Que possivelmente, talvez um dia, quem sabe, abrir uma marca. Sim, quero. Não sei o que vai acontecer, mas quem sabe em breve, né, abrir uma marca. Ou não necessariamente abrir uma marca, mas talvez trabalhar com alguma coisa de moda relacionada a alguma coisa que eu sei. E não é só uma coisa que eu gosto, mas acho que para minha família seria muito bom também. Meu irmão sonha com isso e Que meu irmão legal. hoje é empresário e ele sonha com várias coisas, vários projetos e a gente sempre fala sobre isso. Então eu penso talvez ou abrir uma flag store de alguma coisa, de uma curadoria legal, ou de levar, tipo, eu penso muito sobre levar marcas brasileiras para fora. Isso é muito E interessante. eu tenho muito orgulho das nossas marcas aqui. Então, eu penso numa coisa assim também. Então, eu não Quem sei sabe ainda. fazer um e-commerce só de marcas brasileiras lá É, fora seria que aqui a interessante. gente tem vários e-commerces, inclusive, tipo, por exemplo, Farfetch. Sim. Mas são muitas marcas de fora pra cá, né? Tem algumas brasileiras, né? Sim, Mas é pouco comparado com. sim, sim. Ou então, quem sabe ao contrário também, tipo, de importar coisas que. Eu tenho muito contato com moda fora, mas não necessariamente com grife, tipo, Dior ou com alguma coisa assim. Mas com, por exemplo, na Índia eu trabalhei com uma estilista chamada Anita Dongre, que lá pra eles é grife, mas o mundo não conhece ela. E ela trabalha, por Ah, exemplo, com mulheres em situações vulneráveis na Índia, com bordado à mão, com sustentabilidade. que Então, às vezes, lindo. também trazer esse tipo de trabalho, de coisas de outros lugares, de outras culturas, pra cá também, sabe? Porque eu vou fazendo as campanhas, eu vou trabalhando com essas pessoas e eu fico, nossa, o Brasil precisava ver isso, sabe? Sim. E ao O mundo contrário precisa te também. conhecer, né? Sim. É. Então eu penso muito nisso também, não necessariamente criar alguma coisa, porque, gente, o Brasil tá cheio de designers incríveis e maravilhosos e às vezes o negócio não é sobre criar alguma coisa nova, mas sim de levar pra algum outro lugar ou dar Divulgar, oportunidade né? pra quem já tá fazendo, sim, exato. Divulgar uma arte que talvez não seja tão conhecida, mas que é linda. Exatamente, exatamente. Pode beber só. Eu tô aqui já. É, então a moda pra você veio de berço, né? Veio dos seus pais, da sua família. A sua avó também fazia alguma coisa, tipo, Relacionada? tipo costureira, sei lá. Não, nada a ver. Mas os seus pais sim, né? O meu pai, ele conhece bem a parte de segurança de trabalho e muito voltado para vestuário. Então, se chegasse, por exemplo, numa indústria, ele sabia que alguma coisa estava errado com a mesa tá no lugar errado, tipo ergonomia, segurança de Ah, trabalho e tá. tudo mais, mas voltado para vestuário. Então, meu pai fez fábrica da Zara, Riachuelo, essas coisas. Então, eu tava sempre envolvida, viajando com ele nas fábricas. Que E aí, legal. eu via tudo aquilo e falava, gente, mas eu não quero fazer, tipo, moda, sei lá, numa puta faculdade, cara, e ficar, tipo, pensando, o que que eu vou criar o ano que Você não queria ser vem? designer. Eu sou designer, né? Mas eu não queria ser, tipo, uma coisa meio que fútil, assim. Não que Ah, as pessoas que são designers são fúteis, não é isso. Mas eu queria uma coisa mais prática, assim, tipo, voltado pra indústria, sabe? Porque é muito diferente o que a gente aprende na faculdade e o que é a vida real. Se você chegar no Brasil, no Bom Retiro, você vai ver que é totalmente diferente do que você aprende numa faculdade de moda. sim. Não é aquele negócio de ficar, ai, agora eu vou montar uma coleção inspirada, tipo, em Paris ou alguma coisa. Não, não é isso, gente. A moda é muito mais do que isso. Você tem que fazer uma coisa que venda E é rápido e demais. rápido. E você tem que fazer com baixo custo pra poder fazer tudo mais barato. Às vezes você, tipo assim, vai criar uma coleção, uma blusa, por exemplo, aí você quer colocar lá não sei quantos aviamentos e pensar viajar. Mas aquilo às vezes não funciona pro industrial, pra indústria, sabe? Porque senão vai ficar uma coisa muito cara. Ou às vezes o fato dela colocar 3 botões a mais, só pra poder fazer um detalhe, o processo, o quanto aquilo vai custar de tempo, e tempo é dinheiro,
no processo de industrial, sabe, da peça, vai custar mais caro. Sim. Então você tem que saber de tudo isso antes de você criar alguma coisa. Por isso que eu nunca quis fazer moda, tipo, convencional. Eu quis fazer moda voltado pra uma coisa mais industrial. Nossa, mas foi uma coisa bem inteligente, assim. Porque eu particularmente não conhecia esse lado, assim. Sabia que existia, mas não sabia que tinha uma faculdade pra isso. Achava que era só fazer Sim, moda e tem. escolher o que você quer fazer, né? Não, e eu fiz faculdade, apesar de ter feito, passado, tipo, em 5 universidades públicas e tudo mais, e eu queria fazer, na época, Instituto Europeu, mas eu quis fazer uma faculdade que fosse um pouco mais realista pra minha realidade, que foi o Senai. Então, o Senai, apesar das pessoas não saberem que também existe a faculdade, né, do Senai, o Senai foi muito importante pra mim, exatamente por isso. E na época minha mãe também. Minha mãe fez o curso técnico, do mesmo curso que o meu, só que o curso técnico. Então Que a gente legal. dividia muita coisa, né? Minha mãe Nossa, que legal. costura, minha mãe borda. E minha mãe foi modelo, então minha mãe gosta de moda. Inclusive, até hoje, minha mãe compra as minhas roupas de olho fechado, assim. Eu super confio nela, no gosto dela, em tudo. E meu pai, acho que por essa influência também de ter trabalhado com isso, de ter me levado, né? Eu vi muito cedo o chão de fábrica. Tudo isso meio que influenciou. A minha avó não tem nada a ver, coitada. Não tinha absolutamente nada a ver com isso. E a minha avó era mais dona de casa mesmo. Mas eu acho que é mais a influência do meu pai e da minha mãe. Entendi. Nossa, é interessante, porque geralmente o pessoal que vem aqui fala assim, ai, nossa, eu tive muita influência dos meus avós, porque o meu avô tinha uma fábrica têxtil, ou Olha, que porque a legal. minha avó era costureira, e eu tava sempre ali no meio. Então são umas histórias assim que, tipo, dos avós mesmo. E é diferente saber que os seus pais Meus que te pais. introduziram nesse mundo. Muito legal. É. Adorei saber. Ah, que legal. Meus pais me É. influenciam muito. Ah, que bonito. Que bonito. Fico feliz de saber isso, porque tantas Sim. famílias que, hoje em dia, aí, que não tem uma relação muito boa com os pais, né? Meio abusiva, Sim, tóxica. sim, sim. Não, mas eu tenho, não só com os meus pais, com os meus irmãos também. Hoje a gente tem projetos juntos, a gente tá montando uma outra empresa junto, mas voltada pra pet, nada a ver. E trabalho com meu irmão também, meu irmão mais velho e meu irmão mais novo do meio, trabalha com meu pai junto. A gente tem uma relação muito boa. E eu costumo dizer que os meus irmãos são meus melhores amigos e meus pais também. Que Tipo, legal. então a gente tem uma relação muito boa, Ah, inclusive. que gostoso. Nossa, deve ser muito legal. Então vocês passarem uma tarde de domingo A gente tava juntos. junto agora há pouco. Antes de vir pra cá, a gente tava tudo junto. Então, menina, imaginei, imaginei. Que delícia. A gente bem, bem junto. Quando você tava fora do país, que você falou disso do Brasil, eu lembrei de uma coisa que é inevitável não falar, assim, eu sei que soa repetitivo pra quem me ouve, pra quem é meu amigo e tal, mas eu sempre abordo esse tipo de posicionamento, porque é uma coisa que, obviamente, é errado, né? Que no Brasil tem muito trabalho escravo ainda. Então, por mais que a gente lute pra que não tenha, assim, vem muito imigrante pra cá à procura de Sim, trabalho sim. e tem muito designer que se apropria dessas pessoas coitadas pra poder fazer um estrago assim emocional na vida dela, né? Sim, Fala assim, ah, veio pra cá pra trabalhar mesmo, então beleza, ele não vai saber quanto que custa o real, exato. sei lá, é uma puta ignorância, né? E aí, como você já esteve na China e eu sei que lá também tem muito, Sim, sim. você presenciou alguma coisa do tipo? Ou você soube de alguma história? A China, ela ainda tem, né, as histórias dela de trabalho análogo ao escravo. Inclusive, não só em relação à produção, né, de roupa, do vestuário ali, de estar na fábrica, mas com a gente Eletrônico também também. foi, mesmo com os modelos, era bem assim. Ah, nossa. Então, a gente trabalhava, sei lá, lá é pago por hora, então fazia, sei lá, 200, 300 looks num dia, e tem que ser muito rápido. Nossa, 300 looks Dá, por dá dia? pra fazer, dependendo, 200 dá pra fazer. E Eita, muito nossa. tempo, fazer trabalho na chuva, fazer trabalho no frio. E além disso, produção também, né? Então eu vi assim, eu cheguei a passar na rua e ver lugar assim de família, perto do meu apartamento, de família que produzia coisa eletrônica.
E no dia, assim, abria a lojinha, lá tinha umas coisinhas, e depois à noite eles transformavam aquilo no dormitório. E aí você olhava assim dentro, assim, tipo, um em cima do outro, assim, várias beliches, sabe? Ai, Uma coisa gente. bem triste, assim. E lavando louça, tipo, na bacia, na calçada. Era, é uma situação, assim, é bem triste, assim, de produção. Não só de eletrônico, mas o vestuário ainda eu acho que ele tem esse grande problema e eu acho que o maior número de trabalho análogo à escravo ainda está dentro do vestuário e do mercado eletrônico. Sim. E é por isso que, assim, precisa ter muita lei para isso e muita fiscalização. Mas ainda é passado pano, né? Super. Principalmente aqui, né? Exato. Do Brás, assim, eu nunca cheguei a ver. Mas eu sei que ganha pouco, não é o valor que deveria ganhar. Não, total. Não é. Total. É, inclusive. Ai, fiquei presa. Inclusive, todo mês sai alguma notícia em algum lugar de que fecharam uma fábrica no Brás ou uma loja que tinha gente lá com condições assim horríveis Sim, e sem saneamento básico, é. sem higiene e tipo totalmente Isso eu vi já. escravizada, Isso eu sabe? já vi já, Mas não necessariamente eu trabalhando como modelo, né? De ter entrado nessas fábricas. Mas de ver com meu pai mesmo, de trabalho não só aqui no Brás, tá? Mas essas grandes empresas e e-commerces, eles às vezes mandam para lugares, por exemplo, sul de Minas, algumas outras cidades bem pequenininhas, aí as pessoas não têm dinheiro, né, ali. E as pessoas precisam de dinheiro, precisam de trabalho. E aí Sim. eles montam uma fábrica, colocam alguém lá, trocam o nome da pessoa, enfim, para poder não colocar o nome da marca. Ai, E meu Deus. aí tem que deixa as pessoas assim numa condição péssima para trabalhar, trabalhando não sei quantas horas, fazendo hora extra e pagando pouquíssimo pela hora extra, sem num puta calor, sem ar condicionado, sem ventilador, a pessoa não sabe nem costurar direito, trabalha costurando com anel na mão, com fone de ouvido do lado, com problema de tomar choque, com gambiarra de Nossa. iluminação, sem comida, sem nada. Às vezes, um refeitório minúsculo para, sei lá, mais de 50 funcionários, eles têm que ficar se revezando e não é o horário de almoço, sabe? Um Então, único banheiro que um também não único é lá, banheiro. né? Um buraco no chão. É tipo essas coisas mesmo. Sim. E o têxtil também ainda tem, né? Porque são dois mercados. O vestuário é um e o têxtil é outro. Mas o têxtil também tem esses problemas. O negócio é duro na nossa A área. realidade da moda, assim, não só nacional, mas internacional, é muito dura, né? É muito Sim, trágica, assim. sim. Tanto de questão histórica, de muitos anos atrás, quanto agora. Parece que não teve uma diferença, assim, radical. Porque quando a gente pensa no passado, a gente fala assim, ai, nossa, foi difícil naquela época e tal. Mas hoje ainda tem. Hoje Hoje ainda. ainda tem. Sim. Não é tão horrível quanto, mas ainda existe. Sim, e gente, pelo amor de Deus, não é difícil pensar que existem esses problemas ainda. Se você for pegar uma peça, por exemplo, no Brasil Bom Retiro, você vai pagar, sei lá, R$ 25 pela peça, 25, 30, 40, 50. Aí se você começar a fazer a conta, tem a conta da logística, de como que aquilo chegou lá. Então, quanto que a pessoa ganhou pra tá levando aquela peça lá. Além da costureira que costurou aquilo. Aí depois, antes, quem fez o tecido em si. Então já passei por 3 aí no caso. Ainda tem a vendedora, né? Tá, então são 4 aqui. E aí ainda tem depois quem fez a matéria-prima. Quantas pessoas não passaram por aquilo Até o consumidor até o final. consumidor final e você pagar, tipo, sei lá, 25, R$ 30, 40, 50? Aquela pessoa, a primeira pessoa não ganhou nada. Não ganhou nada. Fez de A conta graça. não fecha. Exato. E não é difícil a gente pensar nisso. Uhum. E não é só isso, é só você pensar no mercado de souvenir também. É, Nossa, é verdade. Mas o problema é que o Brasil, a gente não ganha também o suficiente. Você coloca o cidadão numa situação de que você também não dá dinheiro para ele o suficiente para que ele compre, por exemplo, uma calça de R$ 200, de R$ 150, de R$ 100. Sim. Então ele é obrigado, ele não tem dinheiro suficiente, ele tem que colocar comida na mesa de casa. Ele é obrigado a comprar esse produto.
Então, ao mesmo tempo, a outra pessoa que tá trabalhando ali, ela também não quer estar trabalhando ali e fazendo aquele produto, mas ela é obrigada porque senão ela não tem dinheiro no final do mês pra colocar comida dentro de casa pros É um filhos, né? ciclo É um vicioso, né? ciclo vicioso que a gente não escolheu aonde a gente tá, sabe? Ainda assim, eu acho que o Brasil, ele ainda, gente, é a nossa maior realidade. A gente vive num mundo de privilégios, Uhum, de quem tem mais, de quem tem menos, e quem tem menos vai ter sempre menos, e quem tem mais vai ter sempre mais. uhum. É verdade, verdade. Ai, olha, sei lá, eu acho muito triste, É triste, assim. é Nossa, eu triste. acho muito triste. Porque por mais que a gente lute pra que isso acabe, a gente vê que os governos também não estão nem aí, não se Não, preocupam. Tipo, eu sei que tem, tá, deixa lá, não mas tenho vira as nada a ver com costas, aí isso. finge que não tá acontecendo. Ah, mas isso eu acho que é pra tudo, né? Não só no mercado, né? No mercado financeiro e no mercado nosso, tipo moda. Mas se você for pegar, por exemplo, educação também é assim. É, A gente não verdade. tem investimento para educação realmente de qualidade. Tudo é um. A gente costuma falar no teatro que viver é político. Uhum, Tudo é político, né? verdade. Desde quando você nasceu até o momento que você morre, você ainda paga imposto pelo cemitério. É Continua verdade. pagando Tá ali, para né? poder estar ali. Então tudo é político. Essa é a nossa realidade. A gente começou falando de moda, agora a gente terminou falando No de assunto política. pesado. Mas é, porque uma coisa acaba envolvendo a outra. A moda é política também, então. Exatamente. Exatamente. A gente fala que moda costuma traduzir tudo aquilo que tá acontecendo Na na sociedade. sociedade. Exato. E a gente pôde ver isso bastante no último São Paulo Fashion Week, né? Eu não vi Que o último São Paulo Fashion Week, eu tava no você tava no Cruzeiro, Cruzeiro. eu não tinha nada, nenhuma informação, mal tinha internet. Eu te conto. Eu Me estava conta o lá. que que está É, acontecendo. não, é porque teve muitos desfiles com bastante diversidade, assim, de modelos, então isso chamou atenção. Por mais que o São Paulo Fashion Week ele sempre trouxe um pouco dessa questão aí das cotas raciais e tal, Uhum. ainda existiam discussões das modelos no backstage falando, olha, existe essa questão das cotas, só que vou te contar, tá? Que eles são obrigados a colocar pelo menos uma modelo no runway, né? Na passarela. Mas tem marcas aí que eu não vou citar nomes que pagam um valor X pro diretor Pra pra não não precisar colocar colocar. nem asiática nem nada, que é tipo o padrão Mas loiro de olho azul. preconceito. Então, e daí, quando isso foi exposto por uma influencer que também é modelo, Tainá Santos, acho, Não conheço. ela expôs muitas coisas, e aí ela pediu um posicionamento do São Paulo Fashion Week, isso foi ano passado, eu acho. E aí falou assim, se vocês não derem um posicionamento sobre isso, eu vou denunciar, eu vou, tipo, realmente entrar com um E ela processo. pode. Ela tem total direito de fazer isso, sim. Sim, e aí eu sei que o Paulo Borges, que é o diretor criativo, Uhum. né, do São Paulo Fashion Week, nesse último desfile que foi agora, né, a edição N52, ele falou que agora, tipo, era obrigatório, real, ele mudou algumas exigências Exigência, sim. do evento. E aí dá pra ver que deu um up, assim. Que teve mais pessoas interessadas também pra ver os desfiles, pra poder ver se tava rolando aquilo que ele Sim, prometeu. tipo, uma fiscalização do povo. Exato. Entendi. E realmente, tipo, você conseguia ver bastante diversidade nos desfiles, principalmente nos masculinos. Com asiático, que era uma coisa difícil, não via, Sim, e sim, muitas pessoas pretas. sim. Então, também sem o cabelo alisado, com o cabelo Ai, deles que mesmo enfim. natural, tal. E também teve muitas manifestações dentro dos desfiles. Então, por exemplo, uma marca X foi lá e trouxe as modelos com bandeiras no Ai, final, que legal. escrito algumas mensagens Gente, moda ali. é sobre isso, sim, Até total. as roupas teve também um desfile do projeto Sankofa, que era um projeto para novos designers pretos e tal, para divulgar.
E era uma questão, assim, de religião, de Umbanda, que tem a ver com essa questão Ai, que africana. legal. Então teve muita essa pluralidade no último São Paulo Fashion Week. Sim, Isso foi muito especial, assim, porque mostra que realmente a gente tá indo no caminho certo, que é sobre isso, sabe? sim, sim. E o Paulo Borges até fala numa entrevista que ele deu pra Vogue, de que ele fala assim, a moda não é sobre vestimenta, a moda é sobre pessoas. E é isso que o São Total. Paulo Fashion Week quer trazer cada vez mais e mostrar pro público que a gente se preocupa com essa questão nacional de que a gente tem que expor Sim. a diversidade da nossa cultura, né? Sim, total. Eu acho que a moda ela tá tendo que se reinventar e quem não quer tá ficando pra trás, né? Total. Assim aconteceu, por exemplo, com a Victoria's Secret também, né? Sim. Que só colocava as modelos bonitas, padrões e que eram magras, que tinham um cabelo perfeito, quer dizer, perfeito pra quem, né? Que a sociedade vê. Mas sempre aquele mesmo padrão de sempre. E aí chegou uma hora, por exemplo, que a Fenty, por exemplo, da Rihanna veio quebrando tudo, colocando corpos gordos, gente preta, gente deficiente, trans, tipo, colocaram uma pluralidade, né, de pessoas ali, mostrando realmente o real. Sim. Então, eu acho que quando a Fenty veio, ela meio que tomou chacoalhou tudo, chacoalhou o espaço também de lingerie ali, tipo, contando ali com a Victoria's Secret junto. Tanto é que a Victoria's Secret falou que não ia mais fazer, né? O evento lá O dentro, como que evento chama? que é o Victoria's Secret Show. Isso. É exatamente por isso. E até porque as meninas hoje estão. Não sei se você já viu, que tem algumas modelos que estão dizendo que o quanto foi difícil, né? A pressão estética que a própria Victoria's Secret colocava, os diretores do show. Fora o abuso sexual. Abuso, enfim, e meninas que tomavam medicamentos e que eles mesmos falavam, né? Tipo, de medicamento, toma tal coisa, enfim. Então, quem não tá quem não tá mudando, né? E se recolocando no mercado do jeito que o mercado tá pedindo, vai ficar pra trás, porque a gente não vai mais aceitar. Sim. A gente não vai mais aceitar que falem alguma coisa, ou a gente tem os modelos têm um Instagram um Instagram chamado assim, acho que é Shit Model Management, que é sobre, tipo, agência de modelo de merda. Uhum. E aí as pessoas fazem bastante manifestação. Inclusive, eu vi esse negócio da Victoria's Secret lá. Então, tem muita coisa que as pessoas não estão mais aceitando. E se acontecer alguma coisa, eles vão falar, sabe? De abuso de agência, de abuso de alguma coisa. E o mercado também tá assim. As pessoas não estão mais aceitando qualquer tipo de coisa, né? Uhum. E eu de verdade espero que continue assim. A gente conversou sobre você estar em outros países e eu nem te perguntei sobre isso, agora me veio em mente. Você sofreu algum tipo de xenofobia lá fora por você ser latina? China. Sério? Nossa. Na China, sim. Nos países, eles idolatram os latinos. Uhum. Ai, acho muito legal. Brasileira, ai, Pelé, Neymar, né? Uhum. Mas, em relação à China, eu sofri muito esse negócio de xenofobia. Por conta de ser latina e por conta de não ser chinesa. Sim. Então, eles achavam que eles podiam fazer o que eles quisessem. Inclusive, tipo, se eles não quisessem me pagar, eles não precisavam me pagar, porque eu ia falar com quem? Nossa. Não só lá. O problema que eu tive com a Índia também foi assim. Da dona da minha agência um dia virar pra minha cara e falar assim que quem era eu ali na Índia. Se eu quisesse processar, eu não tinha nem como processar. Mas eu processei, tá? E eu ganhei o caso. Maravilhosa. Maravilhosa. Foi, mas demorou muito tempo. Nossa. Consegui receber agora, sei lá, tipo, um mês atrás. Não, mas o que é certo, né? Sim. Você tem que lutar pelo seu direito mesmo, Sim, meu. Você sim. tá no país, você tá em outro país, trabalhando pro cliente, ele não te pagar, pelo amor de Deus. Sim. Isso que nem é cliente, né? É agência. Piorou. Mas eu sofri isso. E China também. China, eu sofri esse tipo de xenofobia, assim. E vi amigas minhas pretas não conseguirem entrar em teste, porque elas eram pretas. Ai, que horror. Não podiam entrar, ou que já colocavam lá testes só para meninas brancas, tipo, coisas assim. Isso eu cheguei a ver bastante. Nossa, aqui no Brasil tem bastante disso, né? Tipo de
a modelo fazerem, tipo, o casting, né? E falar assim, primeiro entra 5 meninas, depois entra 5 meninas. E aí entra primeiro as 5 meninas brancas e as 5 outras meninas pretas ficam pra fora, acaba o casting e elas não são Deve chamadas. ser casting, principalmente de Fashion Week, né? Porque quem faz o casting do Fashion Week nunca é o Fashion Week. Aham, É a marca que vai fazer o desfile. Então, eles sim. contratam um produtor e o produtor vai fazer o casting, né? Então, normalmente deve ser acontecer isso, porque aí entre as 5 meninas, eles olham, taranana, tchau. Taranana, entre as 5, taranana, e aí vai. Sim. Só Deve que acontecer, assim. eu vi uma menina que deu um depoimento no Instagram também, disso, que ela foi fazer um casting pra um shooting específico de uma marca X. E que é super criticada aqui por conta da estilista ser racista. E ninguém Já faz até sei o nada. que é. E aí ela falou assim, eu já fiquei do lado de fora da loja esperando pra eu poder entrar com outras meninas pretas também. E a gente descobriu que ela nem estava mais lá, que ela já tinha ido embora, já tinha escolhido os modelos e ninguém teve a capacidade de vir avisar a gente pra gente poder ir embora. A gente ficou horas do lado de fora da loja, achando que ela tava, tipo, contratando as meninas, sei lá, né, Sim. conversando em alguma reunião. E não, tipo, foi um caso de racismo, assim, puro. Não só de racismo, mas de falta de respeito com o outro profissional, né? Isso é muito normal no mercado, da gente ficar espelhando lá de fora, da gente chegar antes e ninguém abrir a porta, da gente não ter uma comida, sei lá, do cliente tratar a gente mal, é só um cabide. E ainda mais para quem tá nessa questão racial, é pior ainda, porque eu ainda tenho a gente chama de, né, privilégio que foi uma coisa que eu não escolhi ter, né? Que foi eu nasci dessa forma, Aham. é, de ser branca e não passar por esse tipo de situação racial. Mas além disso, tem esse negócio, a questão de ser modelo e o cliente achar que pode fazer o que quiser, que é uma modelo mesmo, e ainda é preta, tipo, é Sim, isso que sim. acontece. É bem possível que você ouça isso vindo desse povo que trabalha com moda e acha que é o rei do mundo, né? Só porque é um designer, acha que ele pode fazer o que ele quiser, pode copiar a coleção de estudante de moda e acha que não vai dar problema. E aqui acontece muito isso, né? O mercado brasileiro gosta de copiar coisa que vem ou de fora ou de alguém que tá estudando. É. Coleção ou coisa de Instagram. Gente, eu cheguei a ver, eu trabalhei com uma marca é, em que na época eu tava só fazendo estágio, mas que eles colocavam, tipo, uma camiseta X, de uma marca X legal, bacana, bacanuda. Colocava a camiseta como é que chama? O scanner. Colocava Aham. a camiseta lá, aí vetorizava a estampa e fazia. Trocava alguma cor, trocava um nome ou alguma coisa da estampa. Trocava Jesus. e eu trabalhei em marca assim já. E E o pior é que você não pode fazer não nada, posso né? fazer nada, é o dono que manda, é o dono que escolhe o que faz. E aí você tem que fazer uma coleção daquela forma. Sim. É literalmente assim. Eu fico pensando assim, as modelos New Face agora. É, mesmo sabendo, assim, de toda essa cultura negativa que tem por trás do trampo de modelo, da carreira de modelo, é óbvio que elas não vão se sujeitar às coisas que acontecem, aos abusos e tudo mais, e ao racismo, ao preconceito, mas deve ser muito triste, assim, pra elas. Falar assim, ai, nossa, meu sonho é ser modelo, mas eu sei que eu não vou suportar ser modelo, então ela acaba desistindo desse sonho, porque ela sabe que o quanto ela vai sofrer não vale a pena. Depende, acho que da vontade também, né? E do quanto, por exemplo, eu tenho amigas que já desistiram de ser modelo, que foram grandes modelos internacionais, mas que não suportaram, porque passaram por coisas muito piores. Eu falei pra você que eu fugi da Turquia, né? Aham. Fugi da Turquia, inclusive, por assédio de dono de agência, e eu não eu tava com o meu ex-namorado na época. E vai muito do quanto você suporta também. E eu acho que para as novas modelos é o quanto você quer ser aquilo, o quanto você pode suportar. E também, às vezes, assim, dependendo do lugar, por exemplo, a Turquia não tava legal pra mim.
poxa, você ter alguém de confiança. Por exemplo, eu tinha minha agente até hoje é minha agente, cheguei pra ela e falei, olha, Lica, tá acontecendo isso, isso e isso. Ela falou, não, a gente vai arranjar uma desculpa pra você poder receber também. A gente vai arranjar uma desculpa, vamos provar que você tá tendo que sair daí, tal, tal, tal. E Aham. você tem que estar bem. E você tem que estar com insegurança. Você vai sair daí, vai voltar pro Brasil, ficar um tempo com teus pais e tudo mais. E daí a gente vê um outro contrato que já foi legal pra você. Sabe? Mas de você ter alguém de confiança cuidando da tua carreira, o que não é fácil achar. Essa a gente bati muito cabeça. Já mudei várias vezes de agência, já mudei várias vezes de pessoas que cuidavam da minha carreira. Uhum. Então, e também não desistir. Tipo, ah, não deu certo com um. Poxa, vou tentar um outro agente, ou uma outra agência, ou foi só um cliente. Poxa, eu tenho hoje pra quem falar. É pra isso que hoje a gente também tem DRT. Não sei se as New Faces sabem sobre isso, mas modelo também tem DRT. Se Que alguma coisa legal. acontece hoje comigo em algum trabalho, durante o trabalho, se eu for assediada, ou se não pagar a hora extra, se me tratar com falta de respeito, ou se cheguei lá, era pra fazer campanha de lingerie e de repente tá escrito lá que não ia ter nada de nudez. E aí, de repente, tem alguma coisa que tem que mostrar o peito e eu não quero fazer e alguém me obriga a alguma coisa, eu chego pro Ministério do Trabalho, ó, minha carteira tá aqui, meu DRT é tal, DRT é o cartão que a gente tem pra poder comprovar que eu tenho a minha carteira De de trabalho. trabalho como modelo profissional. Legal. E aí eu consigo comprovar, eu posso provar. Hoje, a, o Ministério do Trabalho, ele leva muito a sério. Hoje você tem coisas até que você nem precisa ficar comprovando com muita coisa para eles acreditarem e levar um processo para Que frente. bom, né? Sim, então é bom as modelos saberem sobre isso. Primeiro, ter um DRT. Segundo, é ter um bom agente e procurar. Não desistir se essa realmente é a vontade, né? E outra, ser antifrágil. Pra ser um modelo, acho que você precisa ser antifrágil. Você precisa entender que certas coisas vão acontecer, mas não vai ser pra sempre, sabe? Tipo, e ter uma vontade de continuar. E ter uma maturidade também, né? Maturidade. Maturidade. Porque senão também, assim, esse negócio de ir pra fora, viajar, já vi vários modelos na China. Inclusive, enquanto eu estava na China, uma modelo de 16 anos russa faleceu. Porque ela tinha férias da escola, aí ela veio pra China durante as férias da escola pra poder trabalhar, né? E aí, muita balada, e muita droga, e Ai, meu festa, Deus. sai de festa, vai direto pra trabalho. Essa é a realidade, eu não tô escondendo nada de você Sim, aqui. sim, real. Mas a menina chegou a falecer. Teve overdose. 16 anos. Nossa, imagina como Então deve você ficar a precisa ter família dela. precisa ter maturidade, precisa ter uma boa cabeça. Você precisa realmente saber quem você quer. É muito importante você ter pais que também te apoiem no que você está fazendo. Sim, Porque várias vezes eu quis desistir, mas pude ligar pro meu pai e pra minha mãe, mãe, tá acontecendo isso, isso e isso. Pera, a gente vai dar um jeito, é assim, assim, assim. Alguém que você tenha suporte, sabe? exato, E, exato. gente, antifrágil. É isso. É. E pensar que você não é. Também você não pode aceitar qualquer coisa só porque você tá ali Não, não começando. precisa. Nunca me submeti a nada. Nunca, nunca me submeti a nada. A não ser assim, que assédio a gente passa e a gente nem sabe o que tá passando pelo assédio e depois a gente vai se ligar, né? Sim. Não, mas eu digo É... de uma coisa mais pesada. Não, de aceitar, não, não, não. Tipo, eu sei que você não fez, tá? Relaxa. Mas, tipo, que nem Book Rosa. Que as pessoas se Que é, submetem a fazer que é isso e super comum, por inclusive em conta de grandes dinheiro agências. e principalmente com o New Face, né? Sim, sim. Mas não precisa. Não precisa, tipo, fazer nada disso. Inclusive, eu tô aqui e nunca fiz nada, tá? Maravilhosa, com 8 mil seguidores no Instagram. Com 8 mil seguidores. Eu amo todos os meus 8 mil seguidores no Instagram. Sem Ai, menosprezar, não tô menosprezando, gente. ai, que demais. Ai, que especial. Obrigada, Isa, por você Obrigada ter eu vindo. pela conversa. A gente tem bastante coisa em comum, inclusive. Foi Verdade. muito bom o nosso papo, tudo. Quem diria, né? Que depois de tanto tempo a gente teria tanta coisa em comum pra conversar. Exato. Ainda ficou muito papo que eu gostaria de ter trazido, assim, pra gente poder conversar mesmo e debater, mas infelizmente
né, não tenho Tempo tempo pra tudo isso. E isso, sei lá, ocuparia um dia inteiro da gente ficar conversando. É bem um encontro, assim, de amigas num barzinho, Sim, né? total. Real. Aham. E, nossa, eu acho que você tem muito pela frente, assim. Eu Ai, desejo muito obrigada. sucesso a Obrigada pra você. nós, pra nós. E boa sorte aí na sua caminhada. Me avisa se você for pra Alemanha. Ai, eu aviso, já tem casa pra ficar. Maravilhoso. E Aviso. parabéns pelo seu trabalho, pela sua Obrigada. carreira. Obrigada. Espero Tô que você bem tenha positiva. gostado do nosso papo. Eu amei. E, gente, o que é esse? Pra onde olha? Eu não sei nem pra onde olha. Aqui. Esse povo aqui tá muito profissional. O que é esse podcast? Essa menina tem muita coisa pela frente. Ah, obrigada. Tô E muito a gente feliz. tá na mesma, acho que na mesma área, né? Tipo, a gente conversa sobre as mesmas coisas. Eu amei o papo, Eu de também. verdade. Obrigada de verdade pelo convite. E Foi pra muito mim é um gostoso. privilégio poder estar aqui Imagina. Pra mim que é, tá compartilhando. podendo te entrevistar, Ah, imagina. obrigada. Se você quiser deixar o seu @. @ Isabela Soledade, Isabela com 2 L's, Soledade SOLEDAD. E eu gente, não tenho Twitter, não tenho TikTok, não sou uma pessoa de redes sociais. Ainda, quem sabe um dia. Pois é, eu nunca diga nunca. Verdade. Gente, eu acabei não avisando, mas temos o cupom de desconto do Fábio Filme Brechó, 10%. Então é um cupom exclusivo do Fashioncast. Então, para vocês que querem fazer suas comprinhas sustentáveis, vão lá, acessem o eu sempre esqueço, fabfilme.store. E vão lá e falem que vocês assistiram ao programa e tem 10% de desconto. Que ela vai cuidar de tudo lá pra vocês. São roupas ótimas, super bem cuidadas. Por mais que as pessoas tenham preconceito ainda com brechó. Ah, eu tenho várias roupas de brechó, gente. Eu sou a louca do brechó. Eu amo também. Amo brechó. Ai, amo. nossa, e ainda mais roupa vintage, que você Eu talvez amo. nunca encontre lá. Tem também. Então aproveitem. E às vezes até, tipo assim, garimpar, peças de grife, né? Tipo, e às vezes comprar por um preço melhor, enfim. Gente, brechó é tudo, e é vida, e é futuro. Verdade. Moda sustentável. Moda é o futuro. sustentável. Verdade. Tá vendo? Eu já vou ter que te trazer de novo Ah! pra gente conversar sobre isso. Por favor, me chama, adoro falar sobre isso. Então tá bom, tá combinado. Então, tá? Fechado. Gente, muito obrigada pela audiência de vocês. Muito obrigada aí pelos 100 seguidores que a gente atingiu a meta aí dos 100 seguidores no YouTube. Então, muito obrigada pelo carinho de vocês, por vocês estarem gostando aqui, dando feedbacks positivos e negativos lá no @fashioncast oficial. Eu sempre recebo mensagem de vocês com pessoas que vocês querem que eu traga, com comentários positivos, tipo, nossa, eu adoro o que você traz, adoro as pessoas que você traz, você tem um papo leve com os seus convidados. Eu fico muito feliz, porque essa é a ideia mesmo, é um bate-papo tranquilo, leve sobre qualquer assunto. Então, fico feliz de que eu esteja mostrando realmente o que eu quero. E é isso, gente. Então, semana que vem, fiquem aí de olho que tem mais um Fashioncast pra vocês. Obrigada, Isa. Um beijo e até.